Oi, pessoal, todo mundo bem aí no nono ano? Como é que vocês estão? Todos se cuidando? Espero que muito bem. Bom, vamos dar início à nossa videoaula e o tema será Impactos da ciência e da tecnologia nas relações econômicas e de trabalho na América e na África. É bom contextualizar para vocês alguns fatos históricos que ajudam a entender isso. O kit de vocês traz brevemente essas questões. Bom, olha só, mais ou menos a segunda metade do século XX, vou colocar 1970 é mais correto. Eu entendo como mais correto, tá? Que já começou a ter alguma coisa mais robusta nesse sentido. Iniciou-se a terceira revolução industrial, que ficou conhecida graças à importante contribuição de um geógrafo, Milton Santos, um dos maiores geógrafos no século XX. Tá? Ficou conhecida como Revolução Técnico-Científico-Informacional. Por quê? Porque esta revolução se aliou, como que eu posso dizer, a dois importantes processos de evolução, o de comunicação e o de transporte. Houve uma melhora muito eficiente nesses sentidos. Hoje, nós vemos aí, por exemplo, a internet como fator de comunicação, mesmo não estando presentes. Eu posso conversar hoje com uma pessoa lá na China, em tempo real, o que antigamente era muito difícil de se acontecer. Quanto aos meios de transporte, esses ajudaram muito também, tornaram-se mais dinâmicos, mais eficazes, mais rápidos. Houve uma diminuição da distância por causa destes. Esta é uma ideia geral da Revolução Técnico-Científico-Informacional de Milton Santos. É importante contextualizar também que outra mudança fundamental foi quanto ao sistema político-econômico e social também, que começa a emergir o pensamento neoliberal, certo? E ele faz grandes modificações no modo das pessoas se relacionarem, seja no trabalho, seja na vida social, seja nas negociações, seja na compreensão de algumas bases que nós temos, como por exemplo Estado e sociedade, tá? Esse pensamento neoliberal também foi fundamental para essa grande mudança. Não significa que foi positivo. Melhoras existiram, mas prejuízos também ocorreram, tá? Tudo bem? Muito do que vemos hoje, socialmente, politicamente, economicamente, vem desse período, onde eu tenho uma melhora da comunicação, onde eu tenho o uso de alta tecnologia e eu tenho também um pensamento neoliberal que é voltado basicamente para a ideia de um Estado mínimo, certo? Ou seja, o Estado deve interferir o mínimo possível na economia, nos negócios, nas relações de trabalho em geral. Só que, ao mesmo tempo, esse Estado mínimo acaba levando a alguns prejuízos. Por quê? Porque ele depende da interpretação que se dá a ele. Então,
Áreas como obrigatórias para o Estado, como saúde, educação, segurança, são atingidas diretamente. Os governos passam a investir menos nessas áreas. E isso é muito prejudicial do ponto de vista social. Tá? Tudo bem? Até aí deu para entender? Tranquilo? Depois procurem o que é o neoliberalismo. Tá? Bom, dentro da temática e das relações econômicas, por que América e África são faladas? E nesse caso, há de se pensar que não é só de forma positiva, não. Tem um lado negativo muito grande, tá? Já ouviram falar em transnacionais ou multinacionais? As transnacionais ou multinacionais são grandes empresas normalmente sediadas em países muito desenvolvidos que abrem filiais em outros países. A preferência dessas filiais são por países menos desenvolvidos. Por quê? Porque assim eu consigo recursos, mão de obra. Deixa eu recomeçar. Recursos mais fáceis, certo? Por uma legislação ambiental mais leve do que a dos seus países, certo? Eu tenho recursos humanos, ou seja, trabalhadores mais que podem receber salários mais baixos, e tudo isso chega. Eu tenho até a ideia de que os países dão incentivos fiscais para essas grandes empresas, porque elas vão gerar trabalho para as áreas aonde elas forem se instalar. Então, muitas empresas ganham isso. E é interessante notar como elas têm hoje um poder de atuação dentro de governos, certo? Tudo bem? E qual o objetivo dessas empresas com isso? É simples: o lucro. Grande parte do lucro dessas filiais, sejam na América, seja na África, onde existem muitas, é simplesmente otimizar o lucro, aumentar seu lucro. Boa parte do lucro vai para a sede. A sede está onde? No país principal dessa multinacional, certo? Vamos pensar uma multinacional conhecida no mundo todo? Para vocês entenderem? Coca-Cola. Coca-Cola praticamente está no mundo todo. Aí ela gera empregos. Gera empregos mais baratos, de acordo com a economia do país onde ela se instala. E o lucro dela vai para onde? O grande lucro dela vai para a saúde, vai para a sede central. Pouco deste lucro fica para os países onde estão instalados essas filiais, certo? Hoje em dia é comum grandes empresas, por exemplo, montadoras de carros, costumam gerar muito passivo ambiental, ou seja, muita degradação do ambiente. Elas abrem suas filiais em países considerados pouco desenvolvidos ou de terceiro mundo,
aí não importa. A questão que importa é que são países com menor capacidade de negociação frente a essas empresas, tá? Vão para lá e começam a poluir. Contratam pessoas, de fato, mas começam a poluir. Eu tenho, por exemplo, no Brasil, grandes mineradoras, onde todo o lucro dela, praticamente, fica ou vai para a sede. Pouco se fica aqui. E a destruição ambiental é gigantesca. Essas empresas não se preocupam com isso, com a destruição. Elas se preocupam com o quê? O lucro, certo? O neoliberalismo é muito isso, o lucro. Não importando, muitas vezes, como. Eu tenho exemplos claros disso, por exemplo, da Nike, que foi denunciada, uma importante marca de tênis, né? Que tinha sua produção, que antes era na sede, foi feita uma filial, uma terceirização para países africanos e para países asiáticos, pobres, aonde se tem crianças trabalhando, às vezes 10, 12 horas, para conseguir fazer o mínimo de dinheiro para poderem se manter, enquanto ela pega esse trabalho e vende nos outros países de forma cara. E aí não se pode. O que acontece? Não se pode pensar esse tipo de relação de trabalho como algo positivo. Está dando emprego? Está, sim. Mas será que eu preciso explorar tanto as pessoas a esse ponto? Fica aí um questionamento sobre a fase que nós estamos, tá bom? Dentro dessa fase das multinacionais, da terceira revolução industrial, nós temos América, em especial América do Sul e América Central, e também a África, como locais onde essas empresas gostam de se instalar, onde essas empresas exploram, seja através do extrativismo mineral, vegetal, ou simplesmente pela quantidade de mão de obra, exploram as pessoas. Chega a ser algo até perverso, tá? Então, é uma coisa que, para mim, a meu ver, serve para pensar. Por que não podemos ter uma vida digna? Certo? Como manda até a nossa Constituição. O artigo 3º dela. Depois vocês peguem a Constituição para ler. Ok? O que importa saber hoje é que é afetado, toda a economia de um país é muito afetada por uma multinacional que é apoiada por um governo de primeiro mundo, tá? Espero ter sido claro. Se não fui, por favor, me procure, tá bom? Às vezes fica difícil, até pela timidez, em explicar as situações, as questões. Façam os exercícios dessa semana e nos vemos na próxima. Até mais, pessoal!